Bom, então, só para trazer para vocês essas informações, a lua rítmica, né, no diário está na página 86 e é o sexto ciclo das 13 luas. Então, são 13 luas de 28 dias. E esta lua, então, vão ser 28 dias do dia de hoje, dia 13, até dia 9 de janeiro. Então, até dia 9 de janeiro, a gente vai estar nessa frequência da lua rítmica, que vai chamar para uma profunda reorganização, um equilíbrio, para ordem. Então, o tom rítmico, assim como a gente está vivendo isso no ano, então a gente está vivendo esse chamado para se colocar ordem, trazer equilíbrio, trazer igualdade para as nossas relações, para os nossos pensamentos, para as coisas externas, para o financeiro, para o material. Então, a gente está sendo chamado para isso nesse ano da tormenta. Então, é esse poder de trazer ordem em meio ao caos. Esse é o chamado desse ano até julho do ano que vem. E aí é muito sincrônico, porque o tom rítmico é sempre em dezembro do calendário gregoriano. E na minha visão, né, nesse momento, a humanidade, como está sendo esse final do gregoriano, também está passando por esse lugar de organizar, de querer, né, se organizar para equilibrar as coisas, para iniciar um novo ano gregoriano de um outro lugar, né, de uma outra visão. Então, eles se sincronizam, tudo se sincroniza nesse conhecimento. Então, dezembro geralmente é um mês de muita revisão também, né? Que começa ali em novembro, vai até dezembro. Então, a gente vai estar sendo impulsionado nesse momento para essa revisão, para colocar ordem aonde não está, para colocar no lugar o que está fora do lugar, ou tirar o que está contribuindo para o caos, para a desordem. Então, é muito importante olhar para isso nesse ciclo de 28 dias, que traz a medicina do lagarto. Que A medicina do lagarto fala sobre, é a medicina dos sonhadores. O lagarto pode estar dizendo para prestar atenção nos seus sonhos e símbolos, para renovar, adaptar-se ao novo. Traz a medicina do otimismo, adaptabilidade, regeneração, sonhos, renovação e transformação. Então, esse ciclo que está sendo iniciado hoje. Então, nesse ciclo de acompanhamento que eu estou fazendo, né, das 13 luas, a gente hoje está também nesse encontro. Então, estou, né, fazendo os 13 encontros e agora a gente está fazendo esse sexto encontro. Já foram 6 encontros desse acompanhamento cíclico pelas 13 luas nesse ano da tormenta. Para as mulheres que têm, né, o Diário das 13 Luas, a gente está, o Diário da Mulher Co-Criadora, que agora é esse nome. Antes era Diário das 13 Luas e agora é o Diário da Mulher Co-Criadora. Não sei se vai manter esse mesmo nome, mas esse ano tá nessa frequência. Acredito que vai manter, mas é isso, né? A gente sempre em constante transformação. Então, dentro desse ciclo, vamos fazer a mensagem de conexão para finalizar esse processo de conexão com as energias, e aí eu vou iniciar o conteúdo. Então, vamos lá. Mensagem de conexão com esse ciclo da lua rítmica da igualdade. Ativo o meu poder interior e escolho pelo equilíbrio em minhas ações e escolhas. Escolho ser um canal para a igualdade se estabelecer em minha vida. Assumo o livre-arbítrio e que sou autorresponsável pela minha realidade. Escolho o respeito e o equilíbrio nesta realidade através do amor e da busca pela harmonia. Escolho me centrar na minha energia interior, em meio a qualquer causa externa. Escolho organizar as minhas energias e a minha autogeração. Reconheço o meu papel fundamental para a expressão da ordem divina
que rege o universo. Aceito e me alinho cada dia mais à igualdade que se expressa nas leis universais. Assim é, assim é, assim é. Salve a lua rítmica do lagarto, a lua da igualdade. Então, que possamos, nesse processo, nesse período, nos permitir a sermos os canais da ordem divina, através das ações, através de escolhas, promovam essa ordem, essa organização, esse equilíbrio. É uma lua muito poderosa para a gente limpar que ainda precisa, organizar as nossas coisas materiais também. Então, é um ciclo que nos chama, né, para desapegar também do que está em excesso, do que está em desarmonia. Então, é um ciclo bem poderoso para a gente olhar, buscar, né, a ordem, a balança, o equilíbrio. E ainda mais potencializado porque a gente vai estar na frequência regido pelo Kim deste ano. Então, cada lua tem um Kim regente do ano. E essa é a lua, como se fosse a lua mais especial desse ano. É o ciclo de 28 dias mais especial porque é o ciclo do tom que está regendo todo esse ano. Então, é realmente muito potente, por isso que eu senti de unir essa masterclass com esse encontro, né, da lua rítmica, dentro desse acompanhamento das 3 luas que eu estou fazendo, por conta desse potencial, por conta dessa força a mais que a gente está recebendo. Bom, então é isso. Então vamos lá. Vou trazer aqui um pouco, né, de como chego até aqui também. Vou compartilhar aqui, ó, um PDF. Eu vou contar uma historinha da minha no meu início aqui. Então, este material, tá meio embaçado, eu acho, ainda, carregando. Este material é um e-book, Guardiãs da Sabedoria Lunar, que eu, que eu realizei, que eu fiz em 2022 para uma mentoria que eu guiei com mulheres e eu estava gestando. Foi muito especial para mim fazer esse e-book e E ele traz, assim como essa aula, traz esse poder de que cada uma, a partir de acessar esse conhecimento que eu vou estar passando para vocês, esse poder de se reconhecer como guardiãs desta sabedoria. Então, é muito importante que quando a gente acessa um conhecimento, a gente se torne guardiãs desse conhecimento. A gente reconheça que conhecimento é responsabilidade e que ele não deve parar só em nós, que ele sempre deve ser compartilhado. E é claro que cada uma tem a sua missão, teu caminho, não necessariamente vocês vão, né, incluir isso nos seus trabalhos, mas que vocês podem incluir isso na sua vida, na prática, nas conversas com as suas amigas, com as suas irmãs, na sua vida, nas relações. Então, que vocês possam honrar esse conhecimento através de ser guardiãs dessa sabedoria lunar. Tá bem embaçado, mas vamos lá. Ah, aqui é só a primeira página, então. Então, aqui, desde já, né, gratidão por vocês aceitarem esse chamado para se tornar uma guardiã da sabedoria lunar através desse estudo de reconexão com os saberes ancestrais femininos. Ser uma guardiã da sabedoria lunar é uma missão muito poderosa, de muita coragem, uma escolha, né? Um ato de amor a si mesma e de se tornar responsável por guardar e cuidar e compartilhar essa sabedoria com as suas irmãs, com as pessoas das próximas gerações.
para que esse conhecimento, essa sabedoria, não pare em nós. E para ela ter chegado até mim, até vocês, foram muitas gerações, foram muitas ancestrais que fizeram, tomaram essa responsabilidade de serem também canais dessa sabedoria. Então, cada conhecimento para chegar até nós teve um caminho, uma trilha, e que a gente honre essa sabedoria. E muitas pessoas, inclusive, foram mortas e perseguidas, né, por terem esse saber, por expressarem esse saber. Então, a gente vem de uma história muito dolorosa com relação à sabedoria feminina ancestral, né? Toda a caça às bruxas, todo esse medo com relação à alquimia, alquimia sexual, alquimia das ervas, alquimia dos elementos da natureza. Isso tudo são saberes ancestrais que, por muitas eras na Terra, foram colocados como ocultos ou escondidos por conta de perseguições. Então, aqui um pouco sobre mim. Eu realizo, né, esse estudo, essa sabedoria. Esse material é de 2022, então aqui coloquei há 5 anos, então agora já são 7 anos que eu estudo, desde 2017, né, 7 anos, 2017. 7 anos que eu estudo a sabedoria ancestral feminina. Em 2017, eu recebi a iniciação como sacerdotisa de Ísis e também fiz um estudo de ginecologia emocional, que traz esse conhecimento ginecológico conectado às nossas emoções e também é conectado com a ginecologia natural. Então, em 2017, eu iniciei-me nesse conhecimento e a partir disso eu comecei a muitas curas, a ter muitas liberações, porque eu não tinha uma espiritualidade ativada, eu tinha muitos bloqueios com relação à, à, à espiritualidade, tinha muitas questões assim ancestrais, então tinha muita resistência. Então, mesmo acessando esse conhecimento em 2017 e outras iniciações, foi iniciada o Reiki em 2017, foi iniciada a medicina do rapé em 2017, foi iniciada o conhecimento dos chakras através do Reiki em 2017, mas ainda o campo espiritual eu ainda tinha muitos bloqueios. Então, esse conhecimento foi muito é, para a minha cura, para a minha autocura, né? Eu tinha doenças crônicas, eu tomava remédios controlados há mais de 8 anos. Eu tinha hipotireoidismo, eu tinha epilepsia, eu tinha depressão, eu tomava remédio para todas essas doenças. Também tinha diagnóstico de cisto nos ovários, então tomava anticoncepcional desde os 15 anos. E a gente sabe, né, que hoje a gente tem esse conhecimento que o anticoncepcional é um grande bloqueio do nosso poder. E isso não é por acaso, né? Isso não é, tudo tem um propósito, né? Então, tem forças do bem, tem as forças que não são do bem, né? Então, a gente e aí ao acessar esse conhecimento da do que o anticoncepcional faz com uma mulher, eu rapidamente quis parar, né? E aí iniciei esse estudo da ginecologia emocional. Então, que é essencial, não adianta só parar o anticoncepcional e não ter o conhecimento de como funciona o seu ritmo interno, a sua fertilidade, porque também isso traz autonomia para nós. Então, o discurso, por exemplo, do anticoncepcional é tido como a autonomia da mulher sexual, a autonomia sexual da mulher. Mas o autoconhecimento cíclico, que é a grande autonomia sexual da mulher. Porque só quando a mulher se conhece realmente, que ela vai ter a liberdade de expressar a sua sexualidade da forma mais expansiva e sábia também, né? Porque não é só expressar a sexualidade, não é só viver a sexualidade, não é só, eu sou livre, meu corpo é livre e eu vou trocar energia com qualquer pessoa porque eu sou livre. Muito pelo contrário, quando a gente se reconhece e vê
a nossa essência, o sagrado em nós, a gente entende que nós somos um templo e que precisamos cuidar deste templo, ser guardiãs deste templo que nós somos. E isso implica em termos muita sabedoria com essa troca de energia. Não como um tabu mais, porque é soltar isso, né? Que a sexualidade ela é sagrada em si. Mas como a gente tá trocando com pessoas, né, que honram realmente quem nós somos, porque quando a gente se honra, a gente não deve aceitar uma troca com alguém que não nos honra inteiramente, né? Então, a partir disso tudo, eu fui acessando essa consciência e vendo, meu Deus, o que que eu estava fazendo com a minha vida até aqui? Tava trocando energia com um monte de gente por conta dessa lógica, né? Ou você bloqueia, ou você. Vou até parar aqui. Ou você bloqueia, ou você exagera, né? Então, veio isso, assim, de buscar esse equilíbrio, né? Buscar essa. Buscar esse equilíbrio, né? Então, nem ir para o extremo e nem para o outro. Então, tem muitas distorções quando a gente olha só para o nosso ser de uma forma materialista. E eu estava nessa visão só materialista da realidade, da vida, né? Eu estava né, eu estava fazendo faculdade, fui com 17 anos morar fora, e aí acessei, conhecimentos, eu fazia parte de movimentos políticos na época, movimentos sociais, e eu era, né, do movimento, eu fazia parte de algumas linhas do movimento feminista, que sim tem um grande poder. Foi através do movimento feminista que a gente hoje tem todos os direitos que a gente conquistou, então a gente precisa honrar, não é só criticar, a gente tem que saber honrar quem veio antes de nós e todos os movimentos que nos colocaram aonde nós estamos. Então, sim, foi essencial, mas que não se basta. Não se basta ter um direito ou outro. Se a gente não está se reconhecendo também nesse lugar integral como mulher, né? E essa divindade que se expressa em nós no nível da nossa natureza mesmo. Nós temos um movimento biológico diferente. E isso precisa ser olhado. E quando a gente, por exemplo, eu passei pela maternidade, a gente vê como realmente nos traz questões específicas que socialmente precisam ser olhadas, e não para diminuir a mulher, mas que existe ali uma diferença que precisa ser honrada, precisa ser, e isso tem a ver com honrar a vida também. Então, quanto a gente honra a nossa vida, reflete em como o sistema, a sociedade honra a própria vida, e a gente ainda está saindo de uma era de guerras. A gente ainda está saindo, mas a guerra primeiro é interna. Então, se nós que temos esse ciclo, temos essas fases, ainda estamos em guerra com essa própria natureza interna, isso também se reflete para fora. E nós somos gestadoras da vida. Independente de você ter filho ou não, de você querer ter filho ou não, nós somos gestadoras da vida. Nós temos um portal dentro de nós, multidimensional, porque é onde se recebe o espírito e se materializa esse espírito. Todos os seres humanos saíram de um útero. Então, quer mais poder do que isso? Não existe algo mais poderoso na matéria que expressa a divindade do que o nosso útero. Não tem forma material mais poderosa do que isso. E isso é honrar a nossa vida também, e honrar, entender o poder disso, e acessar esse poder, reconhecer esse poder e se ver como guardiã dessa fonte infinita de vida. Então é algo muito poderoso, nosso espírito, e aí vendo nessa parte espiritual mesmo. Não é à toa que a gente está num corpo que tem um útero, que é portal da vida. O nosso espírito escolheu, e tem curas específicas do nosso espírito em estar num corpo cíclico, num corpo que tem todas as estações da Terra dentro de si.
Então, é um chamado para uma evolução espiritual muito grandiosa estar nesse corpo cíclico, nesse corpo que expressa o ritmo da natureza da Terra. Então, olhar para isso é um grande salto também de amadurecimento do nosso processo espiritual, de evolução do nosso espírito, de honrar a natureza da Terra. Então, é muito importante que estamos aqui, que vocês estão aqui e que vocês se considerem a partir, né, desta masterclass e a partir, se não se consideravam ainda, que se considerem guardiãs dessa sabedoria, guardiãs do portal da vida e honrem isso com todo o seu amor, com toda a sua alegria, estar nesse corpo portal. Então, trazendo aqui tudo isso, né? Eu me formei também no Conselho das Anciãs das 13 Luas em 2020, e aí em 2020 que eu recebi o chamado da minha egrégora espiritual, a Irmandade das Rosas, dos meus guias da espiritualidade. O portal da espiritualidade se abriu para mim em 2020, após esses anos de autocura, de autoconhecimento. Em 2020, então, fui chamada para trazer essa sabedoria. Então, foi quando eu iniciei esse meu trabalho e eu recebi, então, a iniciação da própria egrégora da Irmandade das Rosas. Através da minha conexão com uma rosa, eu tenho uma roseira na casa dos meus pais, que eu plantei minha lua desde 2017 ali, e eu fui tendo essa conexão profunda com aquela roseira. Enquanto ela crescia, eu plantando minha lua ali nela, fazendo a ritualística da lua, plantar o meu sangue, honrar as minhas ancestrais, essa roseira crescia, crescia, e eu não tinha esse conhecimento do que representa a rosa, do que é a rosa nessa dimensão da Terra. E aí minha mãe fez a passagem em 2018, e aí abriu toda essa cura com a abertura do campo espiritual a partir da passagem dela, mas tinha muitas resistências. E aí até que em 2019, num luto profundo, ela veio, apareceu para mim, trouxe, né, informações sobre o processo espiritual dela. E foi muito forte, assim, saber como que estava o processo dela. Ela contou para mim, olha, eu estou passando por isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. Ela contou para mim como que estava o processo, né, pós a passagem dela. E aí isso expandiu minha mente. Meu Deus do céu, como assim? Eu preciso saber mais, né, mais informações. E aí eu deixei tudo a vida que eu tinha anterior, eu morava em São Paulo, trabalhava na Assembleia Legislativa, em gabinete de deputados, um contexto totalmente diferente. E aí eu me desliguei de tudo, falei, eu vou mergulhar no caminho espiritual. Então, em 2019, voltei para a casa do meu pai e mergulhei profundo, daí começou a pandemia e aí foi tudo muito propício aí para essa caverna interior. E aí acessei uma egrégora de mulheres, Movimento Tear dos Sonhos, onde a gente faz uma iniciação dos 5 elementos. Só que eu não tinha o conhecimento que os 5 elementos estava conectado com a egrégora das rosas, com a geometria das rosas, com o pentagrama, com toda essa geometria sagrada que envolve essa alquimia da vida. E aí eu fui iniciada e durante a iniciação dos 5 elementos, que toda essa alquimia, né, de resgatar essa bruxa interior, porque o pentagrama é o símbolo, né, das bruxas também. E não à toa que a gente está fazendo essa aula aqui na sexta-feira 13. E aí quando eu estava no elemento vento, fazendo a iniciação do elemento vento, a própria egrégora, através da minha conexão com a Rosa, se comunicou comigo. Eu estava no meu quarto com a Rosa, dançando com a Rosa, e aí abriu um portal e a egrégora veio me comunicar que eu tinha o trabalho com a Irmandade das Rosas. Eu nem sabia o que era a Irmandade das Rosas. E aí eles falaram: olha, você tem uma missão, você tem um servir aqui, você é uma sacerdotisa das rosas. E a gente quer, você tá pronta para ser iniciada, você aceita? Daí eu falei, sim, eu aceito.
E eu comecei a fazer o rito ali, eu com a Rosa e a egrégora sozinha no meu quarto. E aí abriu esse portal. E aí, 6 meses depois, eu fui chamada por um espaço na cidade de São Miguel Arcanjo para guiar uma cura do útero com as rosas. Foi assim muito forte. E aí eu aceitei, e quando eu aceitei, eu estava aqui em Florianópolis, em setembro de 2020, e eu fui numa casa de cura, de rezo. E quando eu entrei nessa casa, estava essa geometria no centro da roda do espaço onde a gente estava fazendo as curas, o trabalho. A gente sentou todos ao redor dessa geometria. E aí eu fui procurar o que que é essa geometria. Meu Deus, quando eu vi essa geometria, meu útero pulsou assim. E aí me veio que era a geometria do coração de cristal da Terra, do útero da Terra, e que eu precisava ancorar ela para a cura do útero. E aí eu fui pesquisar, fui atrás do artista e ele me falou que era uma geometria trazida pela Mestra Nada. E a Mestra Nada é Maria Madalena. E aí abriu todo esse portal para eu me conectar com Maria Madalena, né, com toda essa essa egrégora das rosas e que estou hoje, então trazendo também para vocês que estou abrindo a turma, né, da Irmandade das Rosas, a minha primeira turma que eu vou guiar. Eu sinto esse chamado também para essa iniciação que traz a egrégora das Mães Divinas, os códigos das rosas, geometria sagrada das rosas. Eu vou estar iniciando e tá com um valor promocional até dia 22 de dezembro. Quem entrar em contato comigo vai poder ter acesso no valor promocional a essa primeira turma. Vai ser super especial. Eu vou mandar para vocês o PDF para vocês conhecerem essa iniciação. E vai ser uma honra para mim, porque é a primeira turma que eu vou estar iniciando. E também tem um combo com a mentoria individual. Então, quem quiser ter um acompanhamento individual comigo, de acompanhamento cíclico, de olhar para o teu ser mulher e também fazer essa iniciação com as rosas, tem um valor também promocional que está disponível e a gente pode estar conversando também. Bom, então, só para complementar, vamos lá. Então, tudo isso faz parte da aula, tá, gente? Isso daí é o processo iniciático. E vamos lá, vamos para o próximo ponto. Então, a cosmovisão do útero, né? O ciclo menstrual e o ciclo lunar. Então, o que é o útero? O que que é esse portal que a gente carrega dentro de nós, né? Então, nessa cosmovisão, o útero, ele não é só mais um órgão no nosso corpo. Ele é um portal de vida, onde fluem as nossas emoções, as memórias, então memórias da nossa vida, dessa vida, porque ele guarda o sangue, né? Então ali existe a membrana, o endométrio se forma ali, é de sangue, puro sangue. Sangue é vida. O sangue contém o DNA, as memórias genéticas, né? E não é à toa que ele acumula ali, a cada ciclo, acumula essa membrana para liberar, para sair esse sangue. Então, é uma limpeza energética, emocional, espiritual que acontece no nosso corpo ciclicamente. Olha a inteligência desse corpo. Então, a gente é como se nós fôssemos portais da purificação emocional da Terra também, né? Então, ele contém toda essa sabedoria divina de manifestar a vida, né? De gerar ali um novo ser, corporificar o espírito. Então, acessar, onde você pode acessar a sua sabedoria, acessar a conexão mais profunda com o teu ser divino, sagrado em você. Então, quando me conectei com esse portal, é, é só da gente se conectar com o nosso útero, colocar a mão no nosso ventre, fechar os olhos, isso já abre portais, porque nós já somos o portal. Nós somos o portal, a gente não precisa de nada externo. A gente já tem muita força aqui dentro. Então é muito importante a gente ter essa visão e acessar e praticar essa conexão. Então, analisando essa estrutura física, ele é um órgão como se fosse oco, vácuo, é como se fosse um vácuo. E o que que é o vácuo, né? E preenchido de sangue.
A vacuidade em sânscrito significa sunyata, que significa potencialidade infinita. Significa o universo em si. É como se a gente tivesse o universo dentro de nós. E eu, né, quando eu fiz a minha iniciação, até falei com as manas do Espaço Alma de Gaia, né, que tem os nomes, né, e aí na iniciação do yoga, a gente recebe também um nome de ancoramento espiritual, e eu recebi o Sunyata. E aí quando eu fui ver, era, né, o vácuo, a vacuidade, a potencialidade pura, infinita. Tem a carta do Osho, né, a carta do tarô do Osho, que fala sobre a, a vacuidade, né? Que é potencialidade infinita. Então é isso que é o útero, essa potencialidade infinita, esse portal de vida. E ele é magnético também. Então, assim como o coração, né? A gente tem hoje o estudo do coração, né? O magnetismo do coração. O campo magnético do coração, ele atrai muita coisa para nós. Ele atrai, né, os sentimentos que a gente está emanando. O campo do coração magnetiza. Mas também o nosso útero também faz isso. Porque o útero, ele magnetiza o espírito, né? O espírito vem para ser corporificado, ser gestado no útero através de um campo magnético. E é preciso ter essa consciência. Porque não é falado isso. Mas como que o espírito entra no útero? Por conta de um campo muito grande, magnético, que tem também no nosso útero. Eu preciso ter essa consciência também, que o útero também é um portal e um campo magnético que nós temos em nós. Então, além de a gente ter o coração, e aí a sabedoria ancestral feminina traz que o útero é como se fosse o nosso segundo coração. Segundo o coração, porque o coração é o primeiro órgão que se forma, né, no nosso corpo, quando a gente vai sendo formado como um corpo físico, o coração é o primeiro que surge. Então, o útero é o nosso segundo coração. Então, ele expressa todas essas emoções, esse portal, esse magnetismo. Então, nós mulheres, por isso que tem toda essa força magnética também. Não só pelo coração, não só pela energia feminina, mas também pelo útero, que magnetiza o espírito para que ele seja corporificado, para que ele seja gestado. Então, o espírito acopla ali no nosso útero e vai se acoplando a aquele corpo que está sendo gerado ali. Até que quando ele nasce, o espírito já está ali há um tempo já. Até que tem todas essas memórias, né, uterinas, as memórias do nosso pré-consciente, que fica ali desde a gestação da nossa gestação. A gente tem memórias desde lá de dentro do útero da nossa mãe, porque o nosso espírito já está ali, nossa consciência já está ali no corpo. Então ele magnetizou essa consciência. Então olha o poder disso. E aí o sangue, né? Que o sangue é o guardião das memórias genéticas da Terra. Então ali no sangue está o nosso DNA, a memória genética e também a memória cósmica, não só a memória genética da nossa ancestralidade na Terra, mas também a memória cósmica. E a principal fonte de vida, o sangue é vida, né? Similar ao elemento água. Então, o elemento água representa o sangue dentro de nós. O que é esse 70% água no nosso corpo? A maioria dessas águas no nosso corpo é o sangue. É o sangue da vida, que flui em nossas veias, nos nossos órgãos. E nosso útero tem poder de purificar, de filtrar essas memórias, essas emoções. Então, esse sangue que passa, né, por todo o nosso corpo, pelas nossas células, nossos órgãos, a gente tem o poder de ciclicamente fazer essa purificação energética completa do nosso ser. E isso é um movimento natural, a gente nem precisa estar consciente para acontecer, porque, né, muitas mulheres não têm essa consciência e tá ali acontecendo, porque é a natureza divina se expressando em nós. Então é o fluxo da vida, o fluxo, movimento, nutrição, vida, sangue, é isso. E aí ressignificar, né? E aí o útero também está relacionado ao nosso chakra,
nosso chakra Svadhisthana, que é o chakra umbilical, sacral, sexual. Esse campo magnético também da sexualidade, da energia vital, está conectado com esse chakra, que é bem nessa região do nosso ventre, onde, né, se encontra o nosso útero. Então, as questões desse nosso chakra também estão totalmente conectados com o que está acontecendo no nosso útero, no nosso ventre. Também as questões do chakra básico, raiz, também se influencia muito, né? Porque quando a gente se conecta, por exemplo, com o nosso sangue, a gente planta a nossa lua, a gente também se conecta mais profundamente com o nosso chakra básico, nosso chakra raiz, com as nossas raízes, com a terra, com a ancestralidade e também com a sexualidade, né? Com essa visão sagrada da sexualidade, de expressar a sexualidade da forma divina e viver, né? Então, de acordo com as escrituras védicas, os centros de vida, de energia, onde se produz a energia vital, a energia da criação, fonte de vitalidade e criatividade. Então, todos os seres têm esse centro, mas em nós, além de ter esse centro energético, a gente tem o útero, né? Então, isso é muito potencializado. Isso é muito ampliado, esse poder, né, da vitalidade, criatividade, da criação mesmo. E aí, acho que, não sei se eu falei do sangue, vai ter sobre a parte do sangue ainda que eu vou falar. Então, o ciclo menstrual, ele é esse processo que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando no chat também, tá? Comentários, dúvidas, que aí eu vou vendo a cada pausa aqui. Então, vamos lá. Então, o ciclo menstrual é esse processo fisiológico que existe em todos as mulheres, que todos os seres humanos que contêm o útero, né? Porque tem pessoas que não se reconhecem como mulheres, mas têm o útero. Então, aquilo lá ainda, né? Esse movimento acontece ali por conta do útero e dos órgãos do sistema reprodutivo feminino, os ovários. Então, quando a gente fala, né, do ciclo menstrual, desse poder do nosso portal de vida, a gente também está falando dos outros, não só do útero, mas também isso reflete nos outros órgãos, né? O ovário, o endométrio, o miométrio, o colo do útero, a vagina, a vulva. Tudo isso faz parte desse portal, que em sânscrito também é chamado de Ioni. Ioni significa portal de vida. A vulva, né, a vagina, é a Ioni, é esse portal onde sai a vida, onde dá à luz a vida. Então, também traz, né, para a gente trazer esse nome Ioni, que é um nome muito sagrado. Quando a gente fala, né, vulva, vagina, fala Ioni, porque isso no campo mental e, enfim, das energias que traz, isso já traz uma sacralidade, como porque significa, né, o poder da palavra. Yoni significa portal de vida em sânscrito. Sânscrito que é uma das línguas mais sagradas da humanidade. Então, como seria, né, a gente começar a falar Yoni, trazendo essa consciência, né, do sagrado que vive em nós, do portal de vida que somos. Porque isso, né, no nosso campo mental reverbera, né, no nosso inconsciente. Então, esse período do ciclo menstrual, ele é esse período de, em média, 28 dias, mas que pode variar entre 21 a 32, até 35 é considerado bem normal, assim, de 21 a 35 considera um ciclo menstrual natural mesmo, né? Então tem essas oscilações. E por que tem essas oscilações? Porque a gente está em constante movimento, acontecendo coisas, e como o nosso ciclo, nosso útero, nosso portal de vida está conectado com as nossas emoções, o sangue, que é as águas representam as emoções, tem essas oscilações. Então, como está o nosso aspecto emocional, altera o nosso ciclo menstrual. Então, tem três períodos da fisiologia ginecológica, que é a fase folicular, a ovulação e a fase lútea, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essas quatro fases de transição e mudanças que são verificadas na visão holística. Então,
na visão fisiológica, existem três fases. Quando você vai no ginecologista, ele vai falar, tem a fase folicular, ovulação e a fase lútea. Mas nessa visão holística de conexão com a Lua, do nosso ciclo com a Lua, a gente diz que são quatro fases principais, né? E aí esse processo está conectado com todos os aspectos do nosso ser, físico, emocional, energético, espiritual. Então, tudo isso vai afetar o nosso ciclo e o nosso ritmo interno. Porque o nosso ciclo menstrual expressa, então, o nosso ritmo interno, é o nosso mais poderoso oráculo natural, né? Tô aqui falando com mulheres que amam oráculos. Então, né, bora trazer essa visão. O nosso ciclo também é o nosso, na verdade, é o mais poderoso oráculo natural que nós temos, porque ele traz as visões, ele traz a expressão do que está acontecendo em nosso ser. Então, por exemplo, nossa, minha menstruação está atrasada. Alguma coisa está fora do lugar, algo não está certo. Então, a gente se guiar, né, ter essa inteligência emocional para lidar com nós mesmas e com as nossas relações. O nosso ciclo menstrual tem esse potencial. Então, podemos conhecer esse funcionamento único, identificar nossas mudanças físicas e emocionais. E daí está conectado também com o ciclo lunar. Então, tem o período sinódico, que é de mais ou menos 29 dias, um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo da Lua. E o período sideral, que é em média 27 dias, que é um movimento de revolução ao redor da Terra. Então, a Lua ela tem esses dois movimentos em torno dela e ao redor da Terra. E aí, a gente, né, na matemática, a gente sempre tira médias, médias harmônicas. E na média harmônica, então, 28 dias, né? E por isso que é trazido esse 28 dias, porque seria a média desse movimento lunar. Não que seja rígido, porque quando a gente vai acompanhar a lua do céu, a gente vê que tem fases que são 9 dias, tem fases que às vezes chega até 10 dias, tem fases que são 6 dias. Mas isso também é considerando o olhar humano, né? Dessa visão do olhar do satélite sobre a Terra, sobre a Lua, né? Então tem essas distorções muitas vezes, e a partir dessa visualização, dessa nossa conexão com a Lua, a gente pode ter muito mais essa sensação, essa conexão com a sabedoria lunar, nos conectando com ela diretamente no céu, não só vendo o calendário lunar, mas olhando para ela, se conectando, buscando ela. Cadê a lua do céu? Onde que ela tá? Que horário que ela tá aparecendo? Essa conexão mais íntima mesmo. Isso é muito potencializador. Então, a lua influencia no fluxo das águas da Terra, né? O planeta que 70 a 80% de água, assim como nós, seres humanos, né? O que está dentro está fora, micro, macro. Então, assim como ela influencia nas águas da Terra, influencia nas nossas águas. Então, associado ao ciclo menstrual, por diversas influências e conexão. Então, nós temos a primeira fase do nosso ciclo, que é a morte e renascimento, que é justamente o período da menstruação, que é a primeira fase do ciclo menstrual, que é considerada a fase folicular. Então, esse período de descamação da camada uterina, o endométrio, e após não ocorrer o processo de fecundação, então primeiro tem a ovulação e depois a menstruação. Então, para ter a menstruação, é preciso ovular. Por isso que quando a gente, depois da gravidez, de um parto, é muito importante a gente estar atenta à ovulação, porque sempre antes, né, sempre antes vem a ovulação para ter a menstruação. Por isso que também quando a gente toma anticoncepcional, a gente não menstrua. Na verdade, não é uma menstruação, é um sangramento que sai apenas. Porque para ter menstruação de fato, precisa ter a ovulação antes, né? Então, após não ocorrer o processo de fecundação, acontece essa descamação. Então, a cada ciclo, o nosso útero prepara, né? Cria-se uma camada, o endométrio, a membrana no endométrio, para que se fortaleça ali esse portal para receber essa vida, para receber esse óvulo, para que se forme e geste a vida. Então, esse sangue
o endométrio, ele justamente estava sendo formado para nutrir essa vida que iria ser formada ali no nosso útero. Então, não tendo a fecundação, ele sai. Então, é como se fosse uma morte e renascimento, como um processo de luto também no nosso corpo, né? Essa saída desse sangue. E aí, olhando para essa parte da purificação, né? Então, essas purificações, então, tudo que estava sendo vivido no ciclo anterior, né? Durante todo o ciclo anterior, você vai estar limpando, vai estar purificando teu corpo. E aí, esse sangue da vida sendo entregue, né? Então, para a terra. Então, ela tem duração de, em média, 3 a 7 dias. É importante ter essa clareza de que menos de 3 dias não é caracterizado um fluxo menstrual. Não é natural, assim. Então, se está menos de 3 dias, observa se tem o que está acontecendo. Se está mais de 7 dias de sangue, de fluxo, observa também, porque não é o natural, no sentido do fluxo mesmo harmônico, né? Tem alguma desarmonia acontecendo. Então, observe como está seu fluxo, a cor do seu sangue. E aí é o arquétipo da anciã. Então, essas questões mais fisiológicas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar que qualquer dúvida que vocês tenham sobre o aspecto do sangue. Então, por exemplo, a cor mais escura é natural no começo do fluxo. Tá voltando aqui. É natural no começo do fluxo ser uma cor mais amarronzada, que geralmente acontece de ter ainda resquícios do sangue do ciclo anterior, do que não foi saído. E aí, até nisso, a gente pode olhar como um sinal. O que que eu tô guardando que eu não quero desapegar? Então, é esses sinais sutis, assim, né? Quando o sangue, o primeiro dia sai muito marrom, muito escuro, é sangue lá do ciclo anterior que não tinha saído ainda. Então, é questões que ainda precisam ser limpas, né? E desapego, soltura. E, bom, e aí prestem atenção na cor do sangue, se vocês quiserem depois falar comigo como que tá, e eu auxilio vocês. Então, esse é o arquétipo da anciã, né? A fase da lua nova. É a estação do inverno interior. Então, é um período de introspecção, sensibilidade emocional e física, liberação de memórias que acessamos as nossas sombras, vulnerabilidades, mais cansaço energético. E é um momento de muita sabedoria interior e de autocuidado. Então, essa fase, ela não necessariamente sempre você vai estar se sentindo assim, porque existem os ciclos energéticos, que eu também trago esse conhecimento na aula da produtividade cíclica. Eu falo sobre isso, sobre os ciclos energéticos. Então, não necessariamente sempre você vai estar se sentindo nesse lugar da caverna, porque vai depender também do ciclo energético que você tá. Mas, genericamente, é comum que a gente se sinta mais introspectiva nesse lugar, porque tá acontecendo um movimento no nosso sangue. Tá saindo sangue, tá saindo vida, né? E aí, então, é natural que a gente tenha que dar menos movimento, menos gasto físico para que nosso corpo se regenere, né? Para dar esse tempo para o nosso corpo se regenerar. E como a gente vai estar, o nosso sangue vai estar saindo, o nosso portal de vida vai estar em movimento. Então, é muita força, muita energia ali nessa região baixa. Então, as questões mentais, a gente fica mais, muitas vezes fica mais distraída, a gente não consegue raciocinar muito bem. Isso faz parte do fluxo natural, porque não é o momento para isso, é o momento para a gente se cuidar, para a gente se olhar, para cuidar do nosso corpo, se nutrir, se cuidar. Então, a gente entender esse movimento e que isso não é uma vulnerabilidade, sim uma sabedoria, que é um movimento da própria natureza, que a humanidade se perdeu. Seria a estação do inverno, né? Esse lugar de autocuidado, que é um período que muitas pessoas ficam doentes, né? O pessoal que está na a maioria do pessoal na Matrix fica tudo doente, tem até vacina da gripe, essas coisas, porque é um momento que não era para seguir normal. Não é um momento para você seguir ali a rotina como se nada estivesse acontecendo. É um momento para se olhar, para se cuidar, né? Então, aí sobre o sangue menstrual, né? O desaguar do nosso centro sagrado.
Nosso útero após a não fecundação, então é a fonte de pura vida, fertilidade, através da consciência holística de sua função, pode ser um importante meio de liberação de emoções, purificação de memórias acessadas, memórias ancestrais, purificação e fluidez energética. E aí tem o ritual de plantar a lua. Esse ritual de plantar a lua é um ritual muito poderoso, ancestral, que as mulheres, né, nas sociedades matricêntricas e nas sociedades antigas se reuniam em tendas vermelhas e faziam esse rito juntas, né? E menstruavam juntas, porque, como eu falei, é um campo magnético. Então, esse campo magnético tem um ritmo natural. Então, é muito comum que quando as mulheres começam a conviver juntas, magnetizem essa sincronia. Então, comecem a menstruar juntas também. E aí, nessas sociedades em que tinham, sociedades antigas que tinham já essa conexão mais profunda com a Terra, todas menstruavam juntas e elas formavam essas tendas vermelhas. Nesse momento, elas se reuniam nas tendas vermelhas para compartilhar sabedorias em que as anciãs que não menstruavam mais passavam a sabedoria para as mais jovens. Então, esse poder da tenda vermelha, né, esse portal que é a tenda vermelha para a Terra, onde as mais novas, as mulheres que sangravam, se permitiam ali liberar diretamente seu sangue para a Terra. Elas ficavam ali nessas tendas, recebendo sabedoria das anciãs que não estavam mais sangrando. Então, quando a gente entrega o nosso sangue para a Terra, a gente se conecta lá com essa consciência, dessa memória dessas nossas vidas passadas, dessas tendas vermelhas. E por isso é um grande poder de liberação das memórias ancestrais. E a partir dessa reconexão com esse conhecimento e a recuperação dessa consciência ao poder do sangue menstrual, as mulheres devem realizar essa coleta desse sangue através, né, de absorventes reutilizáveis ou de coletores menstruais, calcinhas absorventes. Hoje a gente tem muita tecnologia para que esse sangue não vá para o lixo, né? Porque esse sangue, ele é vida e representa a nossa memória ancestral, a nossa honra à vida, honra ao nosso portal. Então, e a Terra recebe também. Então, na visão espiritual e energética, para o planeta Terra receber o sangue do útero, isso representa uma reprogramação no nível inconsciente coletivo das memórias de guerra, né? Porque por muitas eras, aí tem toda uma mitologia dizendo que quando as mulheres deixaram de entregar o seu sangue para a Terra, começou a se entregar o sangue da morte. Começaram as guerras, né? Quando deixaram de ter essa consciência, das sociedades matricêntricas em que honrava a vida. Então, honrar o seu sangue é honrar a vida, é um gesto simbólico de honrar esse ciclo que você viveu, tudo que você viveu até aqui. Então, é muito poderoso e traz essa consciência coletiva, no inconsciente coletivo, isso reverbera, lembrando que esse sangue vem de um portal, tem um campo magnético. Nesse sangue também tem um campo magnético. Então, se você vai com essa intenção, eu estou entregando esse sangue para a Terra, representando a minha honra, a vida das minhas ancestrais, a vida em si, honrando estar na Terra, honrando a natureza da Terra. É isso que a gente vai estar emanando para todo o planeta, para essa mudança do inconsciente coletivo. E aí, para que não tenham mais guerras, né? Porque essa inconsciência, essa distorção, essa distância da sacralidade da vida. Por que que tem guerras? Porque não se honra a vida. E isso desde que parou de se honrar justamente a natureza. E a natureza é em nós, interna primeiramente, porque tudo, né, de dentro para fora que se expressa. Então, quando foram destruídas essas sociedades que tinham essa sabedoria intrínseca com a Terra, com os ciclos da Terra, com os ciclos da Lua, ciclos naturais, houve essa desconexão do sagrado em nós. E então não honrou-se mais a vida e aí iniciou-se as guerras. E aí a Terra começou a receber o sangue da morte.
o sangue da morte que propaga mais consciência de morte. Então, isso a nível planetário, isso também é um servir planetário. E é claro que nem todo mundo vai entender isso. Nem todo mundo tem essa consciência que a gente tem do que eu estou passando para vocês. Mas, se cada uma aqui fazer, né, o seu rito, isso já vai emanando para o planeta. E trazer de formas que as pessoas vão entender essa sabedoria, né? Então, é algo muito fundamental para esse processo da nova era planetária. Então, esse autocuidado na prática, né? Essencial a gente ter esse momento de pausa diária para se olhar, se nutrir, se dar amor, ter um diário. Então, vocês aí já estão com o diário para vocês escreverem, anotarem as sensações, as emoções de cada fase do teu ciclo. Banhos de ervas relaxantes, escalda-pés, beber mais água nesse período, principalmente, porque tá saindo, né, água, então a gente toma mais água. Se permitir descansar, meditar, não se cobrar produtividade em excesso, né? E acolher mesmo, se acolher muito, deixar ou diminuir o uso de absorventes descartáveis para melhorar também a relação com o seu sangue e com o ato de consciência de amor com a terra, né? Trazendo essa consciência que o absorvente, ele é um material que demora, sei lá, 1000 anos para se dissolver no solo da terra. Então, é uma consciência é, ecológica também. Então, aqui tem uma frase. Então, autocuidar-se de si é autocuidar-se é saber de si, reconhecer seus ciclos, seus tempos, seus ritmos, é resguardar-se na chegada da menstruação, é ativar o poder criativo após a sua ida, é maternar-se na ovulação, é trazer à vida a curandeira que existe dentro de si. Autocuidar-se é se observar, se ouvir, silenciar-se, é escutar cada mensagem que seu corpo te diz. É tocar-se e sentir a pulsação dos seus órgãos, seus músculos, ossos e sangue. Autocuidar-se é veneração, sem vergonha, medo ou nojo de si. E aqui eu não consigo ler. Então, é sobre isso. Deixa eu só ver a última frase aqui. É reconhecer-se divina dentro de um corpo material, físico. Deixa eu só. Bom. Essa é a primeira etapa. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Bastante coisa. Eu tô sentindo que não vai dar para compartilhar tudo, mas é isso, vai o que tem que ser. Eu vou compartilhar esse e-book com vocês também, para quem não tem. Então, tem aqui, né, a fase da menina, a fase da pré-ovulação. Vou passar rapidamente sobre essas fases, tá? Pra gente já ir pra bênção uterina, pra não ficar muito longo. Falei que ia dar 2 horas, né, de duração, então já estamos aí para dar 1 hora e meia. Então, a cura da menina interior, então esse período pós-menstruação é o período pré-ovulatório, é a segunda fase do nosso ciclo menstrual, ainda é fase folicular, então é um período de muita criatividade, é um período de renovação do nosso endométrio, então a preparação para o nosso período fértil, então é um período que tem, a gente sente mais energia, mais criatividade, então aproveitem esse momento para criar, para fazer, para ativar o corpo, a conexão com o seu corpo físico, é o arquétipo da jovem, é o arquétipo da lua crescente, esse processo de expansão, de crescimento, é a primavera interior, então essa estação de florescimento, desenvolvimento, desabrochar, e é nessa fase que nós estamos renovadas, com mais vitalidade, disposição, entusiasmo para realizações. Aula maravilhosa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, sem dúvidas por enquanto.
Então, frente a você. Maravilha. Então, o arquétipo da jovem traz esses aspectos e memórias da nossa menina interior também. Então, como que a gente está trazendo essa menina para o mundo? Como a gente está olhando para ela? Ou quais são as dores dela que a gente ainda não acolheu, não purificou? Então, olhar para isso, que nessa fase vem muito trejeitos, aspectos, vontades, carências, medos da nossa menina interior. Então, é muito interessante a gente prestar atenção. Ah, estou na fase da pré-ovulação, acabei de terminar minha menstruação, já estou nessa fase pré-ovulatória. Então, perceba como que tá a sua menina. Ela está muito carente, ela está chamando muita atenção, né? Perceba aí o que que ela está pedindo, né, de ser nutrida. Gratidão. Então, percebam isso, esse aspecto do pré-ovulação. E a menina interior, já falei dessa parte. Depois eu vou passar para vocês essas informações aqui do e-book. E aí tem o arquétipo da mãe, que é a terceira fase, que é o período fértil, que é esse arquétipo da mulher madura, a mulher que que gesta a vida, não só uma outra vida, mas a sua própria vida, né? Que se nutre, que se ama, que se honra, essa mulher madura. Então, é a terceira fase do ciclo e a fase da ovulação. Então, o período fértil é esse momento que o nosso corpo se prepara para uma fecundação. Então, é essencial para a nossa autonomia feminina e sexual também a gente saber quando a gente está ovulando, para que a gente possa ali entender, né? Nesse período eu não posso me arriscar, porque, né, não estou querendo ter um filho agora. E também perceber também, quando a mulher quer ter um filho, é essencial que ela saiba quando ela está ovulando, porque é nessa fase, somente nessa fase que ela vai conseguir ter a fecundação. Porque muito da inconsciência das mulheres é que elas não entendem, elas acham que todo momento do ciclo ela pode engravidar, e não é uma verdade. Existe uma fase específica, existe um período específico, por isso muitas mulheres não conseguem engravidar, e não têm esse conhecimento também. Tem muitas mulheres que buscam, né, gestar e não conseguem. Ou tem mulheres que têm medo, né, de parar com o anticoncepcional, porque acha que vai estar correndo risco todo o ciclo. E não, é uma fase específica. Eu venho observando que a informação que eu tinha antes era que era de 28 a 42 horas, de 24 a 48 horas. Mas diante do meu autoestudo, da minha observação, é mais do que isso. Então, assim, se você realmente quer, né, ativar essa contracepção natural, que é você não precisar tomar algo ou bloquear ou colocar algo externo no seu corpo, colocar um DIU, enfim, comece a observar, né, o período, os períodos que você está tendo esses sintomas. Então, que é você ter inchaços abdominais, inchaços no rosto, e por conta da retenção de líquido. Então, o nosso corpo está preparando para fecundar. Então, o nosso corpo naturalmente vai reter mais líquido. Então, a gente fica um pouco mais inchada. Isso acontece, é natural. E nosso abdômen também acaba ficando um pouquinho mais inchado. Nem sempre é perceptível isso. Mas isso altera ali. Também, às vezes, a gente pode ter gases, dores, cólicas por conta desse movimento dos nossos ovários. Então, é possível que a gente sinta uma dorzinha na lateral, na região parecida com uma dor no intestino, mas são os nossos ovários se movimentando. Então, observem isso. Crie essa sutileza nessa conexão interior com você mesmo, com o seu portal, que você vai perceber. Então, nossa, eu tô tendo uma cólica na lateral, aqui, nas laterais do meu abdômen. Às vezes a gente acha que é o intestino, mas não é, é o ovário. É o ovário ali liberando os óvulos para fecundação. E aí tem o muco vaginal, né? Sai ali um muco espesso, pode ser transparente ou pode ser branco, pode ser como a clara do ovo, vai de cada mulher e vai do ciclo também. Mas observa, se está saindo contínuo algo ali, a hora que você vai fazer xixi, nesse período, que é mais ou menos no meio do ciclo, então a partir do 10º dia, geralmente já começa esse período fértil.
e vai ali até 14º, 15º, até o 18º no máximo. 18º dia, dependendo da se demorou um pouquinho mais. Por exemplo, se começou no 14º dia do seu ciclo, ele vai até ali o 18º, 19º, que geralmente é esses 4 dias que eu venho observando, né, nessa natureza interna, a partir do meu autoestudo. Também eu vejo que é uns 4 a 5 dias. Então, aqui trazendo esse conhecimento da fisiologia do nosso corpo e para a autonomia sexual feminina, que vocês abram uma janela. Então, por exemplo, eu percebi, estou ovulando. Nesse dia, abre uma janela de 3 dias antes e 3 dias depois e observa. Se 3 dias depois desse primeiro sinal, dessa primeira sensação, você ainda está com essa sensação, para você, e aí anota isso. No mínimo 3 meses sendo essa frequência. Então, perceber, anotar, e aí ter um período de no mínimo 3 meses disso se repetir. Então, eu estou ovulando nesse dia e está durando 3 dias, de sintomas após esse dia que eu percebi, ou está durando 4 dias esse autoestudo, para que você se perceba. E aí, se você não quer, né, gestar, não corra o risco nesses dias. Se preserve nesses dias, porque isso é uma responsabilidade com o nosso próprio corpo. E também, é claro, mesmo com o preservativo, né, nesse período, né, não corram esse risco, né, de não querer realmente, se você não quer realmente, né, ter o risco de uma gestação, mesmo com preservativo, nesses dias, porque qualquer coisinha que dê errado com o preservativo pode acarretar numa gestação. Então, assim, observa, né? E observa o que que você quer, os querer, o sentir, e tome esse comando, né, de observação e tenha esse cuidado, né? Porque a gente sabe que nada é por acaso também, né? Mas que se a gente realmente não quer, a gente tem a sabedoria aqui que está sendo passada para a gente não passar por certos desafios, né? Depois que eu tive a Gaia, eu passei a ter cólica na ovulação. Tem ciclos que é bem leve, mas tem alguns que é forte, sim. Eu sinto bastante cólica e eu vejo que tem fases e ciclos que sai o muco por 4 dias. E isso que eu comecei a perceber, porque antes se falava que era 2 dias, um dia só de sair esse muco. E eu comecei a ver que não. E eu não sei se tem a ver com a pós-gestação. Porque pós-gestação, o nosso corpo muda completamente, né? Então é importante observar isso também, essas mudanças no nosso corpo e se adaptar com essas mudanças. Bom, qualquer dúvida quanto a isso, me envie. Então, é o arquétipo da mãe, da mulher, lua cheia, fase do verão, período de expansão, período de amadurecimento, de fertilidade. Essa fase também traz emoções relacionadas às nossas memórias com a nossa mãe. Então, olhar para isso, se a gente está tendo alguma questão com a nossa fertilidade, se a gente não está se sentindo tão criativa, expansiva nesse período, observa na sua relação com a sua mãe, como que tá. Bom, e aí aqui sobre a contracepção natural, e aí a última fase, que é a pré-menstrual, é a fase lútea, que é a fase da nossa feiticeira. É o período pré-menstrual, na fisiologia chamado de fase lútea, em que nossos hormônios, progesterona e estrogênio aumentam. E não havendo a fecundação, o endométrio se prepara para a sua descamação. Então, nesse período é onde tem o ápice hormonal. Então, por isso que tem toda essa questão da TPM, né? A TPM, que significa tempo para mim, né? Então, aqui, eu até coloquei tempo para mim, tempo para magia, tempo para meditar, né? Então, tirar essa questão, né? A TPM é tensão pré-menstrual, isso daí é algo criado ali, nada a ver. Então, é tempo para mim. Eu tô na TPM, eu tô no tempo para mim. Tempo para magia, tempo para meditar, porque é esse período que a gente vai estar no ápice dos hormônios, então vai estar mesmo tendo uma oscilação, nosso
Nosso ciclo faz várias oscilações, então é natural para o nosso ser essas oscilações. Não tem nada de errado nisso, de ser esse ser de fases. Nós somos de fases. Aceitar isso é uma sabedoria e que não tem nada de errado com isso, porque a natureza é de fases, a lua, a terra, né? Então, essa fase do outono, da lua minguante interna, e é a nossa feiticeira, é a fase que a gente está no ápice da nossa intuição, e que é um momento também de recolhimento, de introspecção, de revisão, porque é a finalização desse ciclo. Então, nessa fase, estamos minguando internamente, acessando as nossas sombras e incômodos também. Então, tudo que a gente não viu nas outras fases, tudo que a gente não olhou de incômodos, de questões que precisam ser resolvidas e que a gente não olhou nas outras fases, nessa fase, a gente vai estar no ápice, assim, de tipo, do limite. Então, acaba que muitas vezes a gente fica mais estressada, mais chorona, então a gente chora mais, porque essas águas mesmo, a lua minguante é essa chamada para descida das águas. Então, o nosso endométrio começa a descamação. Porque quando começa a menstruação, ele já descamou, porque já está saindo sangue. Então, por exemplo, quando a gente está ovulando, a gente percebe o muco, a gente já estava ovulando no dia anterior. Porque até esse muco sair e chegar para fora do nosso corpo, na nossa vulva, há um caminho, assim como o sangue. Então, nessa fase da lua minguante interna, o nosso endométrio já está descamando, o útero já está se descolando o sangue já está se descolando do útero e já está descendo, assim como na lua minguante as águas descem na terra mesmo, né? Então, essa fase a gente olha para esse lugar também da intuição. Então, a gente volta esse olhar para nossa terceira visão. Estamos em nossos sentidos mais aflorados, chamado para meditação, ao silêncio, ao recolhimento das nossas emoções. Então, quais são as emoções que mais você está sentindo nesse período? É um período de trazer luz nas sombras, uma oportunidade de autoconhecimento para liberação desses incômodos, né? Então, aproveita essa fase para liberar, para soltar, para ritualizar essa feiticeira, essa bruxa que está querendo ir para fora, né? E o quanto você confia na sua intuição. Então, retomar esse poder, né, do sexto sentido que nós temos muito forte em nós. Então, é essencial nesse período olhar para a sua intuição. Então, fazer esses ritos, deixa a sua intuição te guiar, para que você possa ativar essa feiticeira, curandeira, alquimista, né? Alquimista que nós temos dentro de nós. Bom, vamos fazer então a bênção do útero. Vamos lá, colocar uma música. Bom, deixa eu ver aqui, sem dúvidas. Ai, gratidão, que bom. Que bom que tá fazendo sentido. Fez sentido tudo para vocês? Tem alguma dúvida? Eu vou. Eu tive que apressar um pouquinho as outras fases, porque senão ia ficar muita coisa, mas tudo certo. E aí eu vou passar o e-book para vocês também lerem. Vou compartilhar aqui o áudio, para a gente fazer a... Hum. Tem nenhuma dúvida mesmo? Tá tudo certo, então, com essas informações. Então vamos lá, fazer a nossa bênção uterina. E aí eu abro para fala depois, para a gente partilhar.
Estão ouvindo minha voz? Bem? Dá para ouvir minha voz e o som? Ou tá muito alto o som? Ok. Desconectar, momento presente. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Coloca as duas mãos sobre o ventre. E vai respirando profundamente desde o seu centro, se conectando. Ao inspirar, seu abdômen expande. Ao exalar, seu abdômen contrai. Vai aprofundando essa conexão. Inspirando, soltando o ar. Dentro dessa conexão com o seu portal de vida, o seu útero, campo magnético poderoso, gratuito. É a guardiã deste portal. Visualize um círculo de luz dourada ao teu redor, formando um campo de somente as energias crísticas fluem até você e através de você. Visualiza um feixe de luz emergindo do teu ventre, do teu útero. Feixe de luz expande, ilumina todo o teu campo, tua alma. Feixe de luz que vem do teu ventre. E soltando uma rosa vermelha, desabrochando no teu útero agora. Respirando, sentindo a força das rosas. Tem o código das rosas.
nos permitindo receber mensagens divinas. A rosa vai formando, fazendo um movimento em espiral, estralando em todo o campo áurico, saindo do seu útero, vai subindo pelo teu corpo, corredor, fazendo um movimento em espiral, abrindo um vórtice a partir do seu ventre, se abre um vórtice, vem a partir desse vórtice, desse portal, conecta com as mães de Deus. E vamos pedir as bênçãos, as mães divinas, abrindo a conexão com a Irmandade das Rosas. Salve, Rainha Divina, Grande Mãe, Senhora da Vida. Me abençoe na união alquímica e na ascensão para a mônada que me guia. Salve, Senhora das Águas, sacerdotisas sereias e ondinas, protetora do Graal e do vaso da magia. Salve a pomba sagrada, símbolo de Shekinah e Maria. As asas de Ísis batem e assopram o ar da alegria. Salve, sacerdotisas melissas, me traga o néctar da vida. Salve as deusas dragoas, as rosas de Gaia. Ensina o legado da perfumaria. No coração da terra, pulsa o útero de Sofia, despertando nossa alma para viver plenamente a harmonia. Fogo sagrado e feminino acende a chama divina para eu caminhar nessa senda a serviço da sabedoria. Visualize agora recebendo feixe de luz vindo direto das mães divinas, dentro no topo da sua cabeça, fazendo harmonia, fazendo regeneração celular, fazendo a frequência das rosas, ancorando a geometria das rosas. Visualiza a flor da vida na sua tela mental e traga essa frequência para todo o seu corpo. Como se a flor da vida entrasse no seu terceiro olho, desse uma ativação em todo o seu corpo. Visualiza agora o pentagrama, estrela de 5 pontas na sua tela mental e adentrando desde o seu terceiro olho, entrando por todo o seu corpo, reverberando as frequências dos 5 elementos, ativando os 5 elementos. Respirando. Vamos chamar a grande mestra, Maria Madalena, para ancoramento desta bênção uterina. Nossa Senhora dos caminhos humano e divino, mulher de princípio, sacerdotisa da vida,
Senhora das Rosas, Ave Madalena, Mãe amada, guia, cheia de graça, consola-me nos momentos de provação, que é meu caminho, iluminando minha estrada. Fortalece meu desejo de me tornar humana, com a plenitude da rosa rubi dourada. Abençoe meu ventre com a sexualidade sagrada, para eu poder criar junto a ti, ó mestra nada, uma vida prazerosa e iluminada. Vamos agora, Nossa Maria Madalena, cobrindo você com um manto vermelho, fazendo campo de proteção para a conexão com as suas memórias uterinas, a partir da sua conexão com o teu ventre, com as mãos sobre o seu ventre, conexão com esse portal profundo, autoriza sua saída, adentrando a solo da terra, aprofundando todas as camadas da terra, para chegar no questão de cristal do planeta, no útero da terra, útero, suas raízes agora conectadas dentro da terra, em conexão com o seu coração, em conexão com o seu útero. Intencione agora as memórias uterinas, deseja liberar aqui e agora, no que todas as energias que ainda estão contidas no teu útero, você deseja soltar agora, seja encaminhado através das suas raízes direto para o coração da terra e transmutado no amor incondicional de Gaia. Sente, permita quais são as sensações, emoções desta vida, deste corpo, das suas memórias desta vida, de vidas passadas, da vida das tuas ancestrais, que você deseja soltar, purificar, liberar agora. Sinta a energia saindo do teu útero, adentrando ao solo da terra, através das suas raízes, chegando até o coração cristal da terra, recebendo a transmutação de Gaia, do útero de Gaia, todas essas memórias, sentimentos, sensações e emoções que estavam no teu corpo, no teu ventre, memória genética, ancestral, uterina, sendo transmutado em amor incondicional. Todas as memórias de dor das nossas ancestrais, todo o abuso, toda a falta, toda a escassez, toda a violência, toda a guerra, todo o ódio, toda a raiva, está sendo liberada agora, transmutada no amor incondicional, em conexão com o útero de Gaia. Sinta a liberação. Intencione quais são as memórias das suas ancestrais que ainda te aprisionam na dor, no sofrimento. Quais as dores desse corpo de mulher que você ainda carrega. Quais as dores de ser mulher que você ainda traz em si, nas suas emoções. Intenciona a liberação. Faz as injustiças, sentimentos de incapacidade, de revolta, de frustração, de incapacidade, de vulnerabilidade. Tudo que isso representa. Permita que se limpe, se libere agora. Transmute em pura luz
Retorne a você com sentimento de alegria, de vitalidade, força, de amor, de harmonia. Todo sentimento de injustiça, de ser injustiçada, de se sentir incapaz, de se sentir vulnerável, toda e qualquer memória de dor, violência, das suas ancestrais, de tudo que elas passaram nessa terra, todo o sangue da guerra, todo o sangue da morte, agora transmutado em vida, em alegria, em harmonia. Decreta aqui agora que você libera estas memórias, libera estas dores, esses sentimentos, esses sofrimentos, toda e qualquer sensação, emoção de sofrimento poderia estar causando toda e qualquer irregularidade no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Visualiza agora sendo liberado através dessa conexão do teu ventre, do teu útero, com o útero da terra. Essa ligação profunda, divina, de muita cura, de cura ancestral, que vai liberando cada ancestral que ainda poderia estar ligada a essas memórias, vai enviando amor incondicional a elas, aos homens também da sua linhagem, decretando o perdão, a liberação de toda e qualquer dor com estes ancestrais, com as mulheres e homens, com as relações de violência, com os abortos. Envia amor incondicional a essas histórias da linhagem ancestral que você vem, de toda guerra, de toda escassez, de toda falta que as suas ancestrais, ou você mesma, ou em suas vidas passadas você pode ter sentido a dor da fome, a dor da miséria, a dor da injustiça, da condenação, da prisão, da rejeição. Tudo isso seja liberado aqui agora, transmutado e retornado ao teu ventre como amor, vitalidade, com novas memórias. Visualizando agora as alegrias, as alegrias de ser você, as memórias de alegria dessa criança. E todas essas energias liberadas vão retornando com essa frequência da alegria, retornando transmutadas, significadas, retornando o que tem que retornar, o que não é seu, solta, libera. Diz, eu não aceito mais, eu não vou carregar mais dores que não são minhas e nem as minhas próprias dores. Estão agora transmutadas, liberadas. E eu recebo o amor da terra, eu recebo o amor de Gaia, eu recebo o amor das minhas ancestrais. Eu honro as minhas ancestrais com a minha própria vida, vivendo a minha vida, sendo, expressando a minha autenticidade. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. É seguro ser quem eu sou. É seguro ser quem eu sou. É seguro ser quem eu sou. É seguro ser mulher. É seguro ser mulher. É seguro ser mulher. É seguro ter um útero.
É seguro ter um, é seguro ter um útero. Eu aceito a minha natureza. Eu aceito a minha natureza. Eu aceito a minha natureza sim. Eu honro a sabedoria em meu ventre. Eu honro a sabedoria em meu ventre. Eu honro a sabedoria em meu ventre. Inspira, solta o ar. Mantenha essa conexão. Vamos pedir a bênção aos nossos úteros. Visualize agora grande mãe Isis chegando no seu campo, chegando próximo a você, e com as suas asas luminosas, ela toca o vento, libertando toda e qualquer coisa que ainda te limitava, necessária a tua vida. Visualize essa força vivente entrando dentro de você, dentro do teu ventre, toque das asas. Vamos chamar a conexão com essa grande mãe, com as mães divinas. Mãe amada, mãe divina, abençoe meu ventre, teu amor com tua sabedoria. Força mãe primordial, abençoe meu portal de vida, o meu útero com a vitalidade, com a criatividade, com o magnetismo da abundância e prosperidade em minha vida. Mãe divina, permito agora a completa transmutação com a amada chama violeta de todas as memórias de dor e sofrimento desta vida, vidas passadas, e de todas as vidas de minhas ancestrais, que agora escolho libertar a partir do amor e da consciência restaurada. Decreto agora que a força mãe primordial habita o meu ser, os meus passos, e abençoa completamente o meu ventre sagrado. Da luz divina, presente, iluminando desde o teu ventre, desde o seu útero, iluminando os seus ovários, iluminando o seu canal vaginal, falando toda e qualquer memória que ainda estava ali contida, transmutando em luz, amor, alegria, vitalidade, memórias em sua vulva, seu clitóris, sua vagina, sua ioni sagrada. Então, agora iluminada, ilumina todo o seu ser. A partir de agora, decreto que sou guardiã do meu útero e da minha ioni, e me comprometo a ser a minha guardiã, permitindo que só entre em mim as energias do amor, da abundância divina, da saúde, da alegria e da harmonia celestial. Peço à Mãe Isis e à Mestra Maria Madalena me protejam e me abençoem com a sexualidade sagrada, com relações saudáveis e uma vida guiada pela sabedoria da grande Mãe Sofia. Eu sou digna. Eu sou merecedora das bênçãos divinas. Eu sou amor. Eu sou a harmonia. Eu sou a luz divina, emanando e vibrando a chama verde da cura e a chama rosa do amor do meu útero para todos os úteros da Terra. E visualizo uma grande teia planetária aqui agora, em torno de Gaia. Visualiza o seu útero iluminado, iluminando os úteros de todas da Terra, todos os úteros da Terra iluminados, formando uma grande teia planetária de amor, de cura, de portal e portais de criações conscientes da luz divina que somos. Visualiza toda a Terra iluminada, cada portal uterino iluminado, enviando amor incondicional a todos os úteros da Terra, todos os seres da Terra, a todas as plantas, árvores, animais, pessoas,
seres que estão neste planeta enviando amor incondicional. A Mãe Gaia, gratidão, a Mãe Gaia, por nos receber aqui. Eu sou abençoada. Meu ventre, meu corpo, minha vida estão completamente abençoados agora e para sempre. Dê o comando, células atualizem, células atualizem, células atualizem, células atualizem, corpo, mente, pré-consciente, consciente, consciente, atualizem agora. Todas as linhas de tempo, dimensões e eternidades. Vidas simultâneas, realidades paralelas estão agora reverberando toda essa consciência de luz e amor. E assim é. Está feito para o bem maior, para o bem maior. Profunda gratidão por essa bênção, grande mãe. Respirando, solta o ar. Vai voltando para aqui, para o agora, para esse momento presente. Devagar, vai conectando com o seu corpo, voltando a conexão com aqui, com agora. Vão escutando essa música, vão ouvindo essa. Podem levantar e dançar. Quantas vezes te calaram? Tua voz, mentira, pode me atender. Avante, teu poder tem asas, é hora de voar. Levante a tua voz, bate o pé no chão, guerreira. Força selvagem que incendeia a criação. Sou manifesto em existir, sou poeira e estrela. Tira tua voz, bate o pé no chão, guerreira. Força selvagem que incendeia a criação. Sou manifesto em existir, sou corpo da terra. Tá sem som. Mulher que pare, mulher que sangra, mulher que vive, mulher que ama, mulher mãe, mulher filha, mulher que cuida, mulher rainha, mulher que
Força selvagem que incendeia a criação. Sou manifesto em existir, sou corpo da terra. Sou manifesto em existir. Gratidão, mulheres. Que bênção, que forte. Portal. Muito grata por ancorarmos juntas esse espaço, esse campo de cura. Estou pulsando aqui por uma roda presencial em breve aí, num espaço chamado Alma de Gaia, para a gente ancorar juntas essa bênção, essa cura uterina para a Terra. Muito feliz. Imagino que vai ser isso presencial, hein? Nossa. Imagina o presencial. Estou muito feliz, muito grata. E abro aqui para vocês partilharem como que foi, o que vocês sentiram. Eu vou enviar o e-book para vocês estudarem. E estou muito, muito feliz mesmo. Muito grata por cada uma aqui. Passa a palavra.